Acabou agora há pouco Fluminense e Aparecidense no Maracanã pela terceira rodada da Copa do Brasil. O Fluminense fez uma partida pavorosa e nós vamos abordar isso agora no nosso pós-jogo e vamos analisar como é que foi esse jogo e como o Fluminense passou numa situação e cada vez está pior, hein? Tá piorando, gente, tá piorando, a coisa não tá ficando boa. A gente está precisando olhar isso um pouco mais de perto. Vamos lá. O Fluminense entrou em campo com 3 mudanças, conforme nós tínhamos antecipado no nosso pós-jogo, no nosso pré-jogo. O Fluminense mudou 3 posições ali. Então, como é que o Fluminense entrou em campo? O Fluminense entrou em campo com o Fábio, o Samuel Xavier, o Ignacio Freitas e o Gabriel Fuentes. O meio-campo foi formado pelo Martinelli, o Nonato, o Paulo Henrique Ganso, o ataque com John Arias, o Germancano e o Keno. Esse foi o time que iniciou o jogo, porém com 14 minutos nós tivemos um problema bem grave. Germancano sofreu uma jogada com o jogador do Aparecidense e a perna dele ficou presa. A gente não tem ainda um posicionamento como o Germancano vai sair, mas a imagem não é nada boa. A sensação que nos deixou é que pode correr um sério risco do Germancano ter um problema ali de cruzado ou de colateral no joelho, mas o cruzado não está descartado. Então, tem aí uma chance do Germancano pode estar fora da temporada ou fora do Mundial, porque se for constatado cruzado, ele está fora da temporada. Se for constatado colateral, é 1 mês e meio a 2. Nós estamos praticamente a 1 mês do Mundial. Não creio que o Germancano teria condição de voltar para o Mundial. E aí, amanhã a gente vai abordar sobre isso, depois que sair o resultado dos exames e tiver a confirmação, para saber se o Germancano vai estar ou não à nossa disposição, até porque com o Everaldo simplesmente não dá. A gente não pode contar com o Everaldo, hoje ficou mais claro do que nunca. O Everaldo é um jogador que não está à altura do time do Fluminense. E também nós vamos ver também o posicionamento, se a diretoria vai fazer alguma coisa, se vai ao mercado, se não vai, como isso vai funcionar. Se por acaso, e torço para o Germancano estar bem, mas se não tiver, acho que o Fluminense vai precisar ir no mercado. Mas vamos falar do jogo. O Fluminense começou apertando o time do Aparecidense. Durante o jogo o Fluminense teve 25 chances de gol, 25 possibilidades de ataque, porém só fez um gol. Primeiro tempo muito ruim, muito ruim. O time que tem um ataque que chuta fofo, né? Porque simplesmente não consegue fazer. E aí, analisando friamente, foi uma pelada. O Fluminense jogou mal, muito mal. E ainda correu sério risco, quando o Renato fez algumas mudanças, de tomar um gol, de sair perdendo desse jogo. E aí, o jogador que foi escalado, na minha opinião, de forma incoerente, que foi o Keno, foi o que decidiu a partida. E por que eu estou dizendo que, para mim, na minha opinião, ele foi escalado de forma incoerente? Porque o Keno ele vinha sido deixado à margem, como nós conversamos no pré-jogo. Ele não estava sendo escalado, ele não estava nem entrando nos jogos. O único jogo que ele participou foi o jogo dos times de reserva e dos garotos lá no Chile. Contra o Botafogo ele não entrou em campo, contra o Vitória ele também não entrou em campo. E aí agora ele aparece como titular do time. Eu prestei bem atenção na coletiva do Renato, logo após a partida, e o Renato falou que o Keno é o jogador 1 para 1, é o único jogador que ele tem de furar linhas 1 para 1. Eu até concordo com ele, mas ele estava escanteado. Aí agora ele serve? Muito estranho. Mas de qualquer maneira, o Keno entrou e resolveu a partida. O time jogou mal, bem mal. O time ainda continua brigando com a bola. É o time ainda que tem dificuldades para remate. Arrematou bastante, mas parece que não tem uma precisão, ou muitas vezes até parece que o time está fora de sintonia com a partida. O time não estava integrado com o jogo. Então, particularmente, estava muito complicado a gente prestar atenção naquele âmbito do Fluminense. Eu não estava, juro, eu assistindo o jogo, eu estava me sentindo incomodado, porque não parecia que o Fluminense estava integrado no jogo, estava ali jogando para valer.
Então, o time, por exemplo, tinha o Ignacio e o Freitas atrás, que estavam fazendo uma partida razoável, mas toda hora errava um passe, errava uma saída de bola. Gabriel Fuentes, a gente entende que ele está voltando de contusão, mas não fez um jogo ruim, mas também não foi um jogo bom. Martinelli, para mim, foi a pior partida do Martinelli nos últimos jogos. Ele estava perdido no meio campo, ele não conseguia dar sequência às jogadas. Muito mal, Martinelli. O Nonato fez uma partida razoável, nada fora do contexto. E aí, quando a gente pensa, Paulo Henrique Ganso, ele estava jogando bem, até o tempo que ele cansou. Paulo Henrique Ganso fez uma partida razoável até o momento que ele estava cansado, porque ainda temos aquele problema de condicionamento físico. O John Arias fez a pior partida dele no Fluminense nos últimos anos. Eu não lembro de ver o John Arias jogar tão mal como jogou hoje. Germancano, a gente não pode nem fazer uma análise porque ele saiu por volta de 12 minutos com a contusão. Aí entra o Everaldo no lugar dele, que fez uma partida pavorosa. O Everaldo, ele não consegue segurar a bola, ele não consegue fazer o pivô, ele não consegue arrematar direito. O Everaldo é um jogador que... E ele, olha que ele é o artilheiro de jogos inúteis. E hoje ele não conseguiu fazer isso. Então tá provado que tá muito difícil com o Everaldo no comando de ataque. E do lado esquerdo nós tínhamos o Keno. Esse sim estava jogando com influência. Teve um momento durante a partida, por volta dos 25 minutos, que ele foi chamado a atenção num lance pelo Renato Gaúcho e teve uma discussão bem áspera com o Renato. Porém, logo depois foi feito um lançamento para ele e você nota nitidamente que ele não vai na bola. Parecia uma birra, mas parece que ele botou a cabeça no lugar, entrou no jogo e partiu para tentar fazer uma boa partida. Partida essa que ajudou o Fluminense. Esse resultado não é bom porque com certeza absoluta o Fluminense vai ter que ir pro segundo jogo com o time principal. Se tivesse vencido com uma margem de jogo maior, poderia sim estar jogando com outro time, mas não foi o que aconteceu. Então, com isso, o Fluminense literalmente vai ter que voltar a jogar com o time principal. Outro ponto importante, o próximo jogo do Fluminense contra o Aparecidense, provavelmente no dia 21 de maio, estava marcado inicialmente para Goiânia, no estado de Serra Dourada. Mas o presidente do Aparecidense deixou claro que ele queria vender, ele recebeu várias propostas para vender o mando de campo, e essa venda de mando de campo ele poderia estar jogando ou em Cariacica, no Kleber Andrade, ou no estádio Nacional de Brasília, porque são os dois lugares que estavam oferecendo valores. Porém, com esse resultado, eu não acredito que ele vai tirar o jogo de Goiânia, não. Creio que o jogo vai ser no Serra Dourada, sim, porque a Aparecidense, o nomezinho difícil, né? Ele vai jogar para... Eles têm uma ideia que eles têm chance ainda. Jogam por um resultado simples para levar o jogo para os pênaltis. Então, não creio que o jogo saia de Goiânia. Mas isso vai ser decidido essa semana ainda. Ainda vamos ter um posicionamento da onde vai ser o jogo de volta. Vamos eu vou dar nota para os jogadores da partida, até porque a gente vai falando mais ou menos de como foi a atuação de cada um. E aí a gente vai dando as notas. E eu gostaria que depois vocês avaliassem essas notas, colocando no chat se vocês concordam ou não, se vocês dariam notas diferentes ou não. Mas a única coisa que a gente precisa fazer é entender que do jeito que tá, não tá dando. O Fluminense tem um jogo no sábado, volta a campo no sábado às 18h30 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, pela 7ª rodada. E eu digo pra você, se jogar o que jogou hoje, e olha que o Sport ainda não venceu, o Fluminense tem a fama de ressuscitar time morto. Então, tem que abrir o olho, porque não tá jogando nada bem, tá difícil fazer gol, tá difícil para esse time precisa mexer com ele. Vamos lá, vamos pegar aqui as notas. O Fábio fez um jogo praticamente que ele foi pouco exigido e as bolas que passaram perto, mas o Fábio não teve muita exigência. Eu vou dar vou colocar o Fábio na média com 5 pontos. Com 5, porque ele não fez lá um grande jogo, como o Samuel Xavier, outro que também não fez uma grande partida, ficou numa média,
não foi lá grandes coisas, também daria nota 5 para Gabriel Xavier. Ignacio e Freitas, os dois zagueiros, já não acho que fizeram uma partida assim tão boa. Seguros, entre aspas, porque levaram muitas bolas nas costas e o Fluminense teve chance sim de levar gol. Então é 4 para o Ignacio. Espera aí que aqui saiu errado aqui, senhores. Vamos lá que a gente vai mudar isso aqui. Isso. 4 para o Ignacio. E nós também damos 4 por Fuentes. Eu acho que os dois zagueiros têm a mesma nota, ninguém foi melhor do que o outro. O Gabriel Fuentes estava voltando de contusão, então fez uma partida razoável, perdeu algumas bolas, mas também ele é muito mais incisivo que o René. Eu vou dar nota 5 para o Gabriel Fuentes. Martinelli muito mal no jogo, perdido no meio campo, sem conseguir render. Para mim, nota para o Martinelli, nota 3,5. Martinelli para mim fez uma partida muito fraca, então ele fica com 3,5. Nonato, outro que fez uma partida razoável, então para mim tá na média, nota 5 para o Nonato. Paulo Henrique Ganso estava fazendo uma boa partida jogando livre, mas também não foi nada demais, e mesmo assim Paulo Henrique Ganso cansou, né? E depois que ele cansou, ele perdeu muito da condição dele. Então vou dar nota 6 para o Paulo Henrique Ganso. Agora começa aqui John Arias. John Arias, para mim, uma partida pavorosa. Ele arrastava para lá o time, porém ele não conseguia dar sequência aos jogos, perdeu gols várias vezes, fez cruzamentos que conseguiu errar. Ele teve um momento do jogo em que ele tinha 40 passes com 12 errados, quer dizer, para o nível do Arias isso é muito ruim. Então, hoje a nota do Arias para mim é nota 3. E eu não fico passando pano para jogador nenhum, porque assim, tem jogadores que eu gosto na equipe, mas a gente não pode ficar passando pano aqui não. A nossa análise tem que ser em cima do que nós vimos no jogo. E o que eu vi no jogo, o John Arias não fez um bom jogo. O melhor jogador em campo foi o Keno, não só pelo gol, mas também porque estava sendo decisivo. Então, para mim, o Keno nesse momento leva. E olha que o jogo foi horrível, nota 6,5. E vai ser a maior nota que eu vou dar. 6,5 para o Keno. Eu não vou avaliar o Germancano porque ele jogou somente 10 minutos e não dá nem para avaliar o Germán. E vamos, antes de a gente terminar esse vídeo, a gente vai falar mais um pouquinho do Germán. Everaldo, horroroso, mas muito ruim. Muito ruim a atuação do Everaldo. Nota 1. Nota 1 para o Everaldo. René entrou bem no jogo. Não comprometeu, então eu dou nota 5 para o René. O Lescano é outro que também entrou bem na partida. Ele via muito criticado do último jogo lá em Santiago contra a União Espanhola, mas ele entrou bem no jogo, ele teve uma nova chance e entrou bem no jogo. Eu vou dar nota 6 para o Lescano. Kevin Serna, gente, se atrapalha com a bola. A bola tem uma dificuldade, ele, o Kevin Serna. Eu gosto do Serna, mas ele tem uma dificuldade para dominar a bola. Ele perdeu os 2 lances que seriam possíveis gols do Fluminense. Não dá para dar uma nota maior do que 5 para o Kevin Serna. E o Renato? O Renato, ele escalou bem, na minha visão, mas tem uma incoerência nesse meio. Essa incoerência do Keno se torna estranho. Você coloca o cara à margem, logo depois ele volta como titular. Para mim, isso foi um sinal grande de incoerência. Então, eu vou dar nota 5 para o Renato também. Então, nas nossas notas, se vocês repararem, a maior nota é 6,5, que foi do Keno. E aí a grande média é 5, 4, 3, quer dizer, então nota-se que foi uma partida muito ruim. São médias baixas, o Fluminense não fez um bom jogo. Mereceu a vitória? Mereceu, mas mereceu na bacia das almas, porque não fez para fazer mais do que isso não. Mas Carlos, eles arremataram 25 vezes, mas chutaram mal 25 vezes. O time estava mal. Então não dá para a gente ficar passando pano aqui dizendo que o time foi bem. O Renato precisa mexer nessa equipe de novo. E outra coisa, a equipe parece sem esquema tático. Ela parece que ela não treina.
Tem coisas que você simplesmente vê que eles estão perdidos no meio campo. O Fluminense precisa ter mais jogadas, precisa entrar mais no jogo e outra coisa, encarar os jogos com mais seriedade, coisa que não vem acontecendo. Então, esse é um ponto que precisa ver. E voltando para a gente caminhando para o final desse nosso bate-papo, vem a preocupação com o Germancano. Para quem viu o lance, foi um lance muito complicado, onde a perna dele fica presa. Tem imagens na internet mostrando essa cena e é bem complexo. Bem complexo. Por quê? Vocês vão notar nitidamente que a perna dele fica presa, ele volta mancando, depois ele volta no intervalo do segundo tempo pro banco de reserva, e depois não quis dar entrevista. Então isso vai ser visto amanhã. Mas eu não quero ser pessimista, não quero colocar aqui uma situação que eu já estou achando que aconteceu algo, mas é bem preocupante. Eu não consigo enxergar que ele vai sair ileso, sem nada dessa contusão, não. Ou pode ser muito grave, de ficar fora da temporada inteira. Ou pode ser o ponto de ser ruim e ele ficar fora do Mundial, que seria péssimo. Aí fica a pergunta: a diretoria vai contratar? A diretoria vai ao mercado? Lembre que nós vamos ter uma janela agora para o Mundial. Creio que o Fluminense precise, porque com o Everaldo só não dá. Agora, vamos jogar o brasileiro só com esse por enquanto? Nós temos ainda até o Mundial 10 jogos. E aí? Vamos jogar esses jogos com o Everaldo? Ou vamos ter que mudar o esquema para um 4-4-2? Essa é uma pergunta que nós precisamos discutir ainda. Vamos ver os desdobramentos disso amanhã. Falando mais de como está o Germancano e como o Fluminense vai tratar caso o Germancano tenha mesmo uma contusão. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco, assistindo esse pós-jogo. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal. E coloque aí nos comentários a sua seleção, as suas notas para o jogo, se você assistiu a partida, o que você achou, quem foi o melhor em campo, quem foi o pior na sua opinião. É sempre importante. Lembre, a minha análise não quer balizar a análise de ninguém. Essa é uma posição que eu acredito que, na minha visão, é a mais correta. Mas não quer dizer que eu não possa olhar a de todo mundo e cada um ter a sua opinião. E aí a gente pode até chegar a novas visões que talvez a gente não tenha visto durante o jogo, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo vídeo, que nós vamos trazer aí informações do Germancano, trazer informações de como o Fluminense deve estar a preparação para o jogo de sábado contra o Sport Recife.